Olá, tudo bem? Então, dando sequência à produção de material, então, para a organização dos trabalhos de iniciação científica de vocês. Este é o segundo vídeo que eu estou gravando agora na sequência. Eu gravei um vídeo anterior sobre a questão do problema de pesquisa. Agora eu estou começando a gravação desse para tratar das hipóteses, certo? Das hipóteses de pesquisa, que tem relação direta com o problema. Lembrando que o problema e as hipóteses são elementos que vocês precisam entregar até o dia 24 de maio pela sala do Classroom. Vão ser criadas essas atividades ali a partir da próxima semana, a partir agora do início do mês de maio. Então, fiquem atentos quanto a isso. Haverá um prazo, assim, eu acho que é um prazo de 20 dias bem bacana para isso, né? Mas é sempre bom lembrar a questão da organização, né? E da organização prévia em relação a isso, tá bom? Então, tá aqui. Vamos falar então agora das hipóteses, certo? Hipótese, gente, é uma palavra meio estranha, né? É uma palavra meio, talvez um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a usar no nosso vocabulário diariamente. Mas, o que acontece? Assim, ela tem relação direta com os problemas, desculpem, com problemas de pesquisa, certo? As hipóteses são, grosso modo, as respostas que nós temos ao nosso problema antes da realização da pesquisa. Eu vim falando no vídeo anterior que vocês têm lá o problema de pesquisa, um tema, dentro desse tema vocês escolhem uma questão para investigar, que é o problema, e que é uma dúvida que vocês têm, algo que vocês não têm certeza, vocês querem confirmar. Então, vocês têm algumas hipóteses, vocês têm algumas ideias, algumas respostas prévias a essa questão. Essas respostas prévias são as nossas hipóteses, né? Entre os significados de hipótese, a gente vai encontrar, se a gente abrir um dicionário, aqui eu acho que eu abri um dicionário online, acho que o dicionário net, alguma coisa assim, algumas possibilidades. Uma hipótese é uma suposição. É aquele famoso eu acho que. Eu acho. Eu não tenho certeza. Eu acho. Uma conjectura também. É uma suposição. É algo que eu acredito que possa vir a acontecer. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que amanhã vai chover. É uma hipótese. Eu acho que amanhã não vai chover. É outra hipótese. Para o seguinte problema. Será que vai chover no dia de amanhã? Tu tem duas hipóteses, né? Basicamente. Primeira, sim, eu acho que vai chover. Não, eu acho que não vai chover porque o céu tá azul, o dia tá agradável, apesar de, né, mais friozinho. Então, acho que não vai chover. Mas a gente tem 100% de certeza que o tempo não vai virar nas próximas horas e vai cair um temporal amanhã? Não, a gente não tem. A gente tem algumas probabilidades. É uma suposição, uma conjectura. Isso são as hipóteses de uma pesquisa, né? Direcionando, né? Vamos pensar assim. Você construiu lá o seu problema de pesquisa. Quais são as respostas que tu tem hoje, agora, antes de começar a pesquisa, sobre o teu problema, sobre o teu problema de pesquisa? Eu estabeleci lá como problema de pesquisa que a questão do consumo de água, né? Então, eu quero saber quem consome mais água. Eu acho que são os alunos da manhã. Eu acho que são os alunos da tarde. São hipóteses. Eu não tenho certeza ainda. Eu vou ter que fazer alguns procedimentos para descobrir quem que de fato consome mais água, né? As respostas, então, para essas perguntas são, para esse problema de pesquisa, são as nossas hipóteses, tá? Então, para a gente pensar aqui, uma relação de problema e hipótese. Nós vimos antes que havia uma relação entre tema e problema, que gerava a delimitação. Há uma relação também entre problema e hipótese, certo? Os dois são totalmente relacionados um com o outro. Então, o nosso plano de pesquisa aqui, né, peguei um daqueles de antes, daqueles exemplos que eu apresentei antes sobre o problema. Quais turmas da MF São Sebastião consomem mais água durante o dia? É uma dúvida que eu tenho. Entre as hipóteses que eu tenho, eu acredito que quanto mais velhos os alunos forem, mais água eles vão consumir. Isso é uma hipótese. Então, significa que se eu tenho, por exemplo,
de manhã, os alunos do sexto ou nono ano vão consumir mais água do que os alunos da tarde, do primeiro ao quinto. Eu acho, não tenho certeza, que eu nunca medi. Eu também penso que o consumo de água será maior entre os alunos que estudam à tarde do que entre aqueles que estudam durante a manhã. Ah, mas tu acabou de falar que os da manhã são maiores, então eles vão consumir mais água. E agora está dizendo que de tarde, em função do calor, talvez eles consumam mais água que os alunos da manhã. É outra hipótese. Qual está certa? Eu não sei. É por isso que eu vou fazer pesquisa para descobrir. Eu tenho um problema, tenho duas hipóteses. Agora eu vou organizar minha pesquisa para descobrir uma resposta ao problema, né, primeiro, e segundo, saber qual das duas hipóteses estão corretas. Eu não sei qual delas está correta. Daqui a pouco as duas estão erradas, ou daqui a pouco as duas estão certas. Eu só tenho uma maneira de descobrir, é fazendo a pesquisa. Né? E fazendo a pesquisa eu vou descobrir isso. Tá? Retomando, então, esse aqui vai ser um pouco mais curto, como vocês estão percebendo. As hipóteses são as respostas que nós temos antes da realização da pesquisa. Em relação às respostas, então, que a gente tem, tipo agora, a gente conseguiu montar o nosso problema, beleza, agora vamos pensar quais respostas nós temos para isso. Né? E se o problema de pesquisa é uma questão, é uma pergunta, né? E como toda pergunta termina ali numa frase interrogativa, né? Com aquele ganchinho com ponto embaixo, que a gente chama de ponto de interrogação, e por isso é uma pergunta, certo? Se o problema termina com ponto de interrogação, as hipóteses que são respostas, elas terminam com ponto final. Aquele que é só um pontinho assim, pá, tá? Pode parecer coisa de gente louca ficar dando ênfase nisso, mas é sempre bom lembrar, ponto de interrogação, o problema, hipótese, que é só o pontinho, né, ponto final, nas hipóteses, certo? Se tiverem dúvidas, entrem em contato, eu vou responder sempre que possível, na medida do possível, e também teremos aqueles momentos, então, presenciais não, desculpem, pelo Meet ali, no horário que vai ser comunicado a vocês, para vocês entrarem e tirarem dúvidas, certo? Vou parar a gravação aqui, valeu!